Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática da banca CPCom. A questão diz o seguinte: duas rãs estão a uma distância de 20 metros uma da outra e elas estão uma de frente para a outra nos pontos A e B de uma reta. Supondo que a rã que está no ponto A no primeiro salto percorra 4 metros em direção à rã B, no segundo salto, a metade do que percorreu o primeiro salto, no terceiro, a metade do que percorreu no segundo salto, e que este processo continue indefinidamente. A rã que está no ponto B vai em direção à rã que está no ponto A e que o primeiro salto da rã B ela percorre 6 metros, no segundo salto ela percorre um terço do que percorreu no primeiro salto, no terceiro ela percorre um terço do que percorreu no segundo salto e que esse processo continue indefinidamente. Nessas condições, podemos afirmar que as rãs A e B ficam separadas por uma distância de... Bom, observe que o que está acontecendo é o seguinte: na rã A, ela pula 4 metros, depois pula a metade, foi o que a questão disse. Então, pula 2 metros, depois pula a metade, 1, e esse processo continua indefinidamente, certo? Então, ela pulou 4, como pulou a metade, dividiu por 2, ou seja, multiplicou por 1 meio, certo? Depois, dividiu por 2, ou seja, multiplicou por 1 meio. Então, isso aqui é uma PG, pessoal, de razão 1 meio, certo? Então, o próximo número seria 1 meio, depois multiplicava por 1 meio de novo, aí ia para 1 quarto, e esse processo continua, certo? E a que distância ela vai percorrer pulando assim? Basta a gente somar essas distâncias. Soma 4 mais 2, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo e assim por diante. Essa PG aqui ela é infinita, ela não tem fim. Mas a soma da PG infinita a gente consegue calcular, certo? Principalmente essas PG que a razão, né, eu vou chamar a razão aqui de Q, está entre 0 e 1, porque a razão é 1 meio, é maior que 0 e menor que 1. Para esses casos, existe a seguinte fórmula: a soma dessa PG é igual ao primeiro termo, que a gente costuma chamar de A1, sobre 1 menos Q, menos a razão. Então, de acordo com essa questão, o primeiro termo aí é 4, certo? Coloque esse 1 da fórmula, menos a razão, que é 1 meio. Então, menos 1 meio, certo? 1 menos 1 meio é próprio 1 meio, né? Você tem 1 e tira a metade, fica com a metade. E em cima é 4. Para resolver esse tipo de problema, a gente conserva o número de cima, né? 4, e multiplica pelo inverso da fração que está embaixo, 2 sobre 1. Então, 4 vezes 2, 8, dividido por 1 é 8. Então, a rã A, ela consegue aí andar 8 metros. Já a rã que está no ponto B, a sequência dela é diferente. Ela pula 6 metros, depois um terço disso, vai para 2. Depois um terço disso aqui, né? Então ela está dividindo aqui, por 3, né? Ou multiplicando por um terço. Dividir por 3 é a mesma coisa multiplicar por 1 e dividir por 3, certo? Então depois ia ser 2 terços, né? Depois 2 nono, e assim por diante, certo? Isso aqui indefinidamente, não tem fim. Então, se eu somar isso aqui, pessoal, é a mesma coisa de pegar a soma, aqui foi a soma de A, né? Aqui vai ser a soma de B. Então, é a mesma coisa de pegar o primeiro termo, 6, sobre 1 menos a razão. A razão é 1 terço. Pessoal, você tem 1 e tira 1 terço, fica com 2 terços. Então, isso aqui é igual a 6 sobre 2 terços. Conserva o de cima, 6, e multiplica pelo inverso de baixo. Se é 2 terços, vai multiplicar por 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Então, essa rã anda 9 metros em direção à outra, né? Deixa eu representar aqui com o desenho. Tá a rã A, tá a rã B aqui na frente, certo? Aqui é uma linha reta entre elas duas. Essa rã pulou 8 metros. Essa rã pulou para cá 9 metros, certo? A distância entre elas é 20, né? Então, eu tirei 8 e tirei 9, né? 8 mais 9 é 17. Então, essa distância que separa aqui, é exatamente 3 metros. Portanto, a alternativa correta, vou dar uma distância aqui para conseguir ver, a alternativa correta é a letra E, certo? Finalizamos aqui mais uma questão e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
Muito obrigado e até mais.